Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. No Mandcast de hoje nós vamos falar sobre gestão em saúde e para isso nada melhor do que contar aqui conosco com um grande gestor em saúde, o professor Luiz Eduardo Bettarello. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Marcelo. O Bettarello, ele é médico cardiologista, foi gestor de grandes hospitais em São Paulo, como Samaritano e a Beneficência Portuguesa, por mais de 30 anos gestor em saúde e atualmente é o coordenador dos serviços médicos aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic. Professor, como começou a sua carreira? Você é médico cardiologista, como você foi se deslocando para a gestão em saúde? Marcelo, foi interessante porque foi por acaso. Sempre fui médico e eu pretendia seguir carreira universitária. Em 78 fui contratado pela Santa Casa, mas não era exatamente aquilo que eu imaginava a carreira universitária e eu acabei saindo e fiquei só como médico plantonista no Hospital Samaritano durante muito tempo. Tive uma clínica, felizmente, graças a Deus, que foi progredindo. Em 94 eu fui eleito presidente da Associação Médica do Samaritano e em 2000 fui convidado para ser o superintendente médico e eu recusei porque eu não era um gestor, eu era médico. Mas, diante dos argumentos que o Dr. Lima, que era o CEO do Samaritano na época, queria alguém que conhecesse o hospital e conhecesse um pouco o mercado, eu não tive como voltar atrás e acabei aceitando o encargo e fui superintendente médico do Samaritano durante 13 anos. Quando o Samaritano mudou o seu foco, ele estava se preparando para ser vendido, que eu mudei para a BP, onde eu fiquei 8 anos e meio. Mas o interessante é que eu nunca tinha feito um curso de administração e tão logo fui convidado pelo Lima, no Samaritano, eu fiz um curso, um MBA em gestão de saúde pela Fundação Getúlio Vargas, que aliás foi aqui em Campinas, que era o pessoal da GV do Rio. E foi assim que eu acabei entrando nesse mundo de gestão em saúde. Quais são as habilidades de liderança que o senhor considera fundamental para isso? Olha, a pergunta é interessante porque habilidades, tem algumas que são inerentes a qualquer tipo de atividade, principalmente no gestor. Então, é a integridade, a ética, o respeito, o saber ouvir, que eu acho muito importante. E tem algumas habilidades que eu fui aprendendo ao longo da vida, que habilidade em formar uma equipe. Eu dizia que na minha equipe eu era o menos inteligente. Cada elemento da minha equipe era super expert naquilo que ele dominava. Então, esta habilidade em você formar uma equipe coesa, engajada, eu acho muito importante. Um outro quesito que eu acho muito importante é o equilíbrio em situações de estresse. Habilidade em resolução de conflitos, o relacionamento, e aí envolve muito o saber ouvir e dar atenção devida às pessoas, por menores que sejam as suas demandas ou os seus problemas. Eu acho isso são características fundamentais de uma liderança, e eu resumo isso que um líder é aquele que faz você fazer com muita satisfação aquilo que não te agrada. É verdade. E eu imagino que essa liderança para um grupo enorme de pessoas que estão tratando ali de pessoas que estão doentes, ela é fundamental para você passar essa segurança, tudo isso, para que aqueles profissionais da saúde consigam lidar com um paciente que está ali convalescendo. Não tenha dúvida, porque, como eu falei, situações de estresse ou conflitos, todas as pessoas estão olhando para você. E se você tem uma liderança que está mantendo o equilíbrio, mantendo a serenidade, isso perspassa por toda a instituição. Contagia, né? E quais são os principais desafios de uma gestão de um hospital, de um grande grupo de pessoas como essa que você trabalhou? Olha, desafio é o que não falta, né? Desafios não só em hospitais, mas a forma como nós estamos vivendo a atenção à saúde hoje já é um grande desafio. A própria formação dos alunos, né, falando especificamente da medicina, a grande maioria das faculdades hoje não fala nada sobre gestão. Então, o foco é muito no curar e pouco no cuidar. Então, isso acho que já é um primeiro desafio. Saber que as pessoas que estão sendo formadas agora, elas têm que saber que a responsabilidade do médico muitas vezes extrapola o que ele está prescrevendo para um paciente.
Muitos médicos recém-formados não sabem que a sua caneta vai gerar um custo. E eu falo isso por quê? Porque o maior desafio é você tratar da perenidade das instituições, a sustentabilidade das instituições. Uhum. Nós vivemos uma época de uma medicina defensiva. E a gente sabe que a tecnologia na área da saúde, ela não é substitutiva, ela é incorporativa. Se você pegar a história dos equipamentos aí, dos aparelhos, antigamente se tinha lá uma radioscopia, depois um raio-x, depois uma tomografia, uma ressonância, e assim por diante. Mas nenhuma delas substitui a primeira. Isto gera um custo que provoca um desequilíbrio no orçamento das instituições e na saúde suplementar como um todo. A gente sabe que a inflação na área da saúde ela é muito maior do que a inflação como padrão. Então, se não tomarmos cuidado, e isto é um fator que é o maior desafio, é você garantir a perenidade, a sustentabilidade das instituições. Por outro lado, os médicos, hoje, o pessoal da saúde está valorizando muito a tecnologia, sabe? A inovação, a tecnologia, esquecendo muitas vezes que é um ser humano, não é um produto de uma indústria. O hospital acho que é o segmento mais complexo que nós temos numa sociedade. Sim. E as pessoas muitas vezes se esquecem que aquele produto é um ser humano. Então, esse é o desafio, fazer com que haja uma mudança na visão do profissional de saúde, que o importante é aquele ser humano. Existe uma frase que foi do William Holmes, e muitos atribuíram depois ao Adib Jatene, mas não interessa quem tenha sido o autor dessa frase, ele fala especificamente do médico, é aquele que tem o privilégio de curar poucas vezes, tratar algumas vezes, mas consolar sempre. Sabe, é isso que eu acho que precisaria perspassar um pouco mais para esses profissionais da área da saúde. É verdade, porque às vezes nós vamos a um médico, o médico, você conversa 5 minutos com ele, fala dos sintomas, o médico nem encosta em você, já manda você fazer uma tomo, fazer exames de sangue. Exatamente. E ali talvez apenas um toque, alguns exames a menos, ele conseguiria chegar na mesma conclusão. Aí eu volto um pouquinho naquele início de carreira que eu falei, que eu tinha tempo para ouvir as pessoas. Os pacientes se sentiam confortáveis apenas em falar. E muitas vezes o problema nem era um problema de saúde, era mais um problema, uma angústia, traduzir em alguma manifestação clínica que era só a conversa já podia gerar um resultado excepcional. Sem dúvida. E puxando essa gestão, professor, eu imagino que fazer gestão num looping de montanha-russa que foi a pandemia deve ter sido uma loucura. Como foi isso, professor? Uma das atribuições da liderança é você ter habilidade em gerenciamento de crise, né? E as crises, elas não dão notícia, elas aparecem. Sim. Eu vou voltar uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando nós tivemos a crise do H1N1. Foi uma epidemia muito severa, onde você via as portas de qualquer pronto-socorro na cidade de São Paulo com 6 horas de espera para um atendimento, independente se fosse um paciente público, de saúde privada ou doente privado também. 6 horas de espera. Por quê? Porque havia um desencontro muito grande das informações emanadas do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado. E esta confusão, na mão do jornalista, que não tinha a informação adequada, gerou um pânico na população. Então, a pior coisa que pode acontecer é aquele pânico. E nós vivemos agora também da mesma forma, nessa última pandemia do Covid, só que de uma forma diferente. As pessoas não iam nem ao pronto-socorro. As pessoas ficaram reclusas em casa com pavor de colocar a cara na porta de suas casas, também por uma desinformação. Tanto é que, até hoje, a gente tem esses desencontros. O primeiro grande desafio foi você procurar traduzir na sua instituição informações muito sérias, oriundas de semanários ou de revistas de grande respeitabilidade, onde as informações elas são submetidas a um crivo muito rigoroso para serem colocadas. Claro que quando estamos lidando com o desconhecido, como foi a Covid, muita coisa nova, ninguém tem a base correta, científica, a bagagem toda para poder dizer se aquilo é verdadeiro ou não, e tanto é que nós tivemos aí a inovação de uma vacina colocada em prática com menos de 1 ano, coisa que a história não mostrava. Uma vacina precisaria de 4, 5 anos para ser colocada em atividade, em uso. E aqui, nesse momento, não. Agora, como trabalhar isso num hospital que você tem vários pacientes, independente da Covid, que tem que funcionar? Você tem, como eu falei,
A Beneficência Portuguesa, por exemplo, tinha 8.000 funcionários. Que garantia eu tenho que dar para esses funcionários para poder trabalhar com segurança, para poder atender aqueles pacientes com segurança? Então, esse foi o primeiro desafio, fazer uma segmentação. Então, a segmentação que já deveria começar na porta. Fizemos tendas de diagnóstico, de teste para Covid. Todo mundo tinha que passar pela tenda. Funcionário, médico, visitante, quem quer que seja, fornecedor, passa pela tenda para um interrogatório bastante rápido, medição de temperatura, garantia de que ele vai usar um EPI. Esta segmentação procuramos fazer numa emergência. Então, pronto-socorro, separamos uma área para afecções respiratórias e para quem não tinha uma afecção respiratória. Da mesma forma, a segmentação nas unidades de internação. Uma UTI específica para COVID, a gente chamava de uma área morna, aqueles que estavam aguardando o teste estavam sob suspeição. Em uma semana, colocamos 780 colaboradores para trabalhar em home office. Colaboradores que não tinham a necessidade de estar presentes no hospital. Quer dizer, isso tudo teve que ser muito ágil, muito rápido para que pudéssemos minimizar os efeitos dessa pandemia a nível de assistência. E, através de uma comunicação efetiva, procuramos levar à população que era muito importante que continuassem o seu tratamento das doenças pré-existentes, doenças de base, que as pessoas começaram a ficar tão assustadas que deixaram de fazer o seu segmento. Foi noticiado amplamente quantos diagnósticos de câncer deixaram de ser feitos porque as pessoas não procuraram mais assistência médica, quantas pessoas tiveram infarto em casa com receio de pegar Covid no hospital. Enfim, o maior desafio foi tentar transmitir para a população a segurança de uma assistência segmentada, que o mínimo ali seria, o risco seria mínimo. Então, esse acho que foi o maior desafio numa gestão de risco no momento de pandemia. Sem dúvida. Professor, e para a gente encerrar essa ótima conversa aqui, qual o recado que você poderia deixar para o nosso colega médico que quer se tornar um gestor? Existe uma matéria, se é que podemos chamar de uma matéria, chamada bom senso, que isso não se aprende na escola. Isso vem com... é individual. E o bom senso é diferente de uma pessoa para outra. Acho que, em primeiro lugar, sempre estar atento às oportunidades, estar sempre curioso, maneiras diferentes de pensar sempre como um todo e nunca se deixar levar por situações de pânico. O mercado está muito ruim, o mercado está indo para um outro lado. Existe uma máxima que diz, para o bom produto sempre existirá mercado. Aqueles que queiram fazer a gestão, procurem fazer direito, procurem fazer com a responsabilidade, da mesma forma como investiram na sua formação como profissionais técnicos de saúde. Da mesma forma, a responsabilidade, o respeito, a integridade, não se deixem levar por situações que possam colocar em risco a instituição que vocês prestam serviço, a sua imagem como um futuro gestor. Eu acho que é ter tranquilidade e segurança naquilo que a gente faz. Claro que um gestor vai depender sempre muito de um time e cabe a quem está procurando agora um caminho de gestor ter a estabilidade de relacionamento para saber que um dia vocês terão que ter um time. Mas precisa ter vontade. E não é ser dirigido por um mercado apenas por achar que o mercado está mudando, que eu vou aproveitar uma oportunidade para ser bem-sucedido numa carreira. Não, precisa ter vontade, precisa ter dedicação, precisa ter gana para fazer uma boa carreira de gestor e se preparar adequadamente. Infelizmente, quando nós terminamos a nossa faculdade, a gente tem que ter na mente que a fase de estudos ela nunca termina. A sua curiosidade sobre gestão, a sua curiosidade sobre novas tecnologias, a sua curiosidade sobre novos produtos sempre deve estar aguçada para que você não pare nunca. Temos que crescer sempre. Muito legal, professor. Gostaram aí da nossa conversa aí com o professor Bettarello? São mais de 30 anos de experiência por grandes hospitais e agora aqui com a gente na São Leopoldo Mandic. Muito obrigado, professor. Foi muito inspirador ouvir a sua trajetória aqui. Marcelo, a gratidão é minha e eu digo que eu tive 3 grandes projetos na minha vida. Um deles foi o Samaritano, o segundo foi a BP e o terceiro, nessa fase de vida que eu estou,
aqui na São Leopoldo. Eu espero que daqui a muitos anos a gente fala, puxa vida, esse terceiro projeto também foi tão valioso quanto foram os anteriores. Sem dúvida, será. Foi um grande prazer. Então, se você gostou, você tem interesse pela gestão, não perca esse Mandicast aqui. Curta aí nossa conversa de hoje e não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic. Um abraço. Obrigado.